Opa! Sabe, uma coisa que muita gente pode acabar me perguntando algum dia, e na verdade ninguém nunca me perguntou isso, mas é uma coisa que eu acho interessante trazer, né, por vezes, é o seguinte: por que que eu vendi o meu computador inteiro ao invés de só comprar o que tinha estragado nele? Pra quem não sabe a história, ela é simples. O meu computador ele tinha estragado a fonte. E por conta disso, eu pensei, cara, eu vou precisar comprar uma fonte nova. Eu tinha certeza que era fonte porque placa-mãe funcionava, a placa de vídeo funcionava e a fonte parece que não dava sinal. A placa-mãe tinha um sinal de luz, eu sabia que ela estava funcionando. Placa de vídeo não era porque o meu processador tinha vídeo integrado, então eu desconectei o HDMI da placa de vídeo e coloquei no processador para ver se ele estava funcionando e, tipo, tanto um quanto o outro meio que não deram resposta porque não estava funcionando o PC mesmo, né? Só que a minha placa de vídeo, ela era muito recente e o meu processador nunca tinha dado pau. Por que eu sei que é fonte? Porque no momento que o PC desligou, não era nem eu que estava usando, era minha irmã, tadinha, ela depois ficou triste. Mas minha irmã estava usando o PC e daí veio um trovão muito forte em casa. E daí ela me falou, João, o PC desligou. Eu falei, ué, como assim? Daí ela foi, me explicou que o PC só tinha desligado, apagado total, ela tentou ligar, não conseguiu. Aí eu depois cheguei em casa e tudo mais, e vi, tentei ligar também, não consegui, e falei, ah, beleza, tento amanhã. Até porque já tinha acontecido uma outra vez. Aí fui, tentei no outro dia, não tinha ligado ainda, falei, ah, deixa aí, depois eu vejo de resolver. Acabou que ficou 2 meses praticamente parado. E nisso, eu acabei deixando demais. Porque depois dos 2 meses eu comecei a sentir falta do que eu realmente precisava, porque eu não estava usando o PC de verdade. Só que sem o PC eu usei o Switch, eu usei o Wii U, e aí eu acabei falando, cara, tá legal aqui, porque eu tô conseguindo jogar algumas coisinhas que eu já tenho pra jogar no Switch e no Wii U, né? E eu já tava jogando mais no Switch e no Wii U e o PC tava sobrando. E tinha uma coisa que eu precisava muito, que é poder transportar o meu computador. E não tinha como eu transportar um PC desse tamanho. Então eu falei, quer saber? Eu vou vender esse negócio, eu vou comprar um notebook. Fui, comecei a vender as peças e eu admito que eu vendi essas peças a preço de banana. Inclusive deixei de vender algumas, não vendi monitor, não vendi periféricos. Esse periférico, inclusive, que é esse teclado aqui da Logitech, ele nem meu é. Mas não vendi monitor, não vendi periféricos, não vendi gabinete, porque o gabinete eu cheguei a postar, eu acho. Não, eu tirei foto do gabinete, mas acabei por não vender. E não vendi o SSD, porque o SSD eu queria zerar ele 100% para passar para outra pessoa. Só que era um SSD M2, eu precisava de alguém que tivesse uma placa M2 também para SSD funcionar. Eu tinha um amigo que tinha como eu fazer isso, só que eu tinha que marcar para ir na casa dele, fazer e tudo mais. Acabou que eu protelei isso também. E tá aí um grande erro dessa época, que foi protelar muita coisa. Porque eu podia ter resolvido muita coisa. Mas por protelar isso também, eu vendi as peças, eu vendi 2 peças para uma pessoa só, que foi as memórias RAMs e o processador. Não, foi a placa-mãe e o processador. Eu vendi essas 2 peças para uma pessoa só. As memórias RAMs, eu vendi as duas por tipo R$ 250, eu acho. Eram duas de 8 GB, 2.666 MHz, acho que era. Vendi para outra pessoa. E a placa de vídeo, um garoto, falou, nossa, eu quero muito essa placa e tudo mais. Falei, mano, te vendo tranquilo. Só que daí tava por 600, eu acho, ou menos. Era tipo, até no máximo 600, eu não lembro exatamente quanto é que tava. E aí acabou que eu falei, não, beleza, mano, eu faço esse valor pra ti. Vamos dizer que é 600, tá? Porque eu não lembro exatamente quanto é que era. Ele, cara, consigo te passar 500 e amanhã eu passo mais 100, porque eu trabalho na fazenda. Aí pra eu vir pra cidade, demora alguns dias e tudo mais. Eu falei, não tem problema, mano, fica tranquilo. Ele foi e me passou R$ 500. Eu dei pra ele a placa, né? Quando ele me passou os R$ 500 e tudo mais. Até peguei o contato dele e tudo mais. E daí ele foi e testou a placa. Ele, cara, tá funcionando perfeito e tudo mais. Te passo R$ 100 depois. Falei, beleza. Isso faz um ano. Ele nunca me passou os R$ 100. E eu cheguei a cobrar ele uma vez. Falei, mano, você tinha falado R$ 100 aí. Isso uns 2 meses depois ele. Aí acabou que ele não passou esses R$ 100. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar cobrando o cara também, porque é R$ 100. Ele tá felizão com a placa. Eu consegui o dinheiro. Eu consegui um dinheiro pela placa. Não foi o valor da placa, mas foi um dinheiro aceitável pela placa. E placa de vídeo, gente, usada. Placa de vídeo usada não muda nada. Uma placa de vídeo usada é uma placa de vídeo nova, praticamente. Porque placa de vídeo é um produto muito difícil dele ficar ruim, né? Cafezinho, peraí. Notaram que eu tô de óculos? Tomar café de óculos é bem senior, assim, né?
Mas enfim, acabou que eu vendi a placa também e daí eu fiquei com esses produtos. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu fui abatendo no notebook, mas os excelentíssimos senhores sabem o quão caro é um notebook. O meu notebook aqui foi R$ 3.000. Gente, esse notebook é aquela linha de notebook da Acer, que para quem não viu os vídeos, recomendo vocês verem todos esses vídeos do Acer que eu fiz. São vídeos onde eu falo o quão ele é potente, barato e bonito. Ele realmente é potente, barato e bonito. É um notebook bom, mas é um notebook que tem seus contras, inclusive a questão do reinicio. Ele acontece mesmo esse reinicio, não é tão frequente quanto o pessoal fala na internet. Já vi gente tipo... É claro que isso é de notebook para notebook. Tem um inscrito que até falou que, gente, compra desse notebook é sorte. Compra desse eletrônico em si é sorte. Compra de notebook quase no geral é sorte, né? Eu sei que tem muita coisa que realmente não tem como a gente prever ali, né? O meu tá muito bem. Reiniciou 3 vezes em 2 anos praticamente que eu tenho, 1 ano, não sei. E sempre quando eu tava forçando demais. Ele reiniciou agora na época do TCC também, mas é porque eu tava com o Miro aberto, o editor de vídeo aberto, 2 navegadores abertos, Opera e Edge, ChatGPT aberto, vídeo no YouTube, Spotify, WhatsApp, eu realmente acabei com ele. E eu fui só abrindo, e a gente mal acostumado, né, pensa tipo, tá funcionando, tá funcionando. Aí acabou que eu não fui fechando, quando ele começou a travar, eu fui, salvei o projeto, aí ele desligou, falei, graças a Deus. Mas tá com salvamento automático, é salvar mesmo. Dentro disso tudo, eu vendi o PC por causa disso, por causa da portabilidade do notebook, por causa da necessidade também de ter um notebook. E a mensagem para esse vídeo é a seguinte: tem vezes que a gente precisa entender o processo, a fase e a necessidade. O processo que eu estava passando era um processo onde eu não tinha dinheiro. E detalhe, eu estava indo... quando eu vendi o PC, eu estava nos últimos meses na empresa que eu estava sendo estagiário. Daí eu vendi o PC nesses últimos meses, então eu estava passando por esse processo. Fiquei desempregado, não é mesmo? Só que eu moro na casa dos meus pais ainda, logo eu vou sair também, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas eu moro na casa dos meus pais ainda e eu precisava de um notebook porque eu precisava focar em algumas coisas. Tanto que os meus pais mesmos falaram, João, seus vídeos estão dando certo e tudo mais, e não os vídeos do YouTube, tá? Na época eu tinha meio que parado com o YouTube, até porque eu tava sem PC, eu fiquei tipo, editar pelo celular, não sei se funciona, não sei se vai dar certo, então eu acabei não fazendo vídeo nessa época. Mas fiz muito pro Instagram. Então se você tem, por exemplo, interesse em saber sobre conteúdo de psicologia, @aprendiz de psicólogo, você consegue me seguir no Instagram. Posto pouco, mas posto, então vira e mexe, tô por lá. E também eu vou ativar de novo o Instagram do Pax, porque eu acho que tá começando a chegar o período de, tipo, ativar esse Instagram. Então vamos ativar também esse Instagram. Então, @paxtorzinho, acho que vai ser. Aí você pode entrar por lá. Mas voltando pro assunto, eles até falaram, né, que tava dando certo a questão dos vídeos, e realmente tava sendo legal. Eu consegui, em 1 mês, fazer a palestra em uma escola sobre psicologia do esporte. Eu consegui patrocínios para essa palestra, mas não patrocínios em valor. Patrocínios de tipo, eu quero sortear uma coisa para as crianças, o que eu posso levar? Os adolescentes, né? O que eu posso levar? Uma galera do jiu-jitsu, o professor sensei deles lá, né, me deu, foi 20 passes, assim, para as pessoas irem treinar jiu-jitsu de graça por 3 meses. Isso eu achei absurdo. Eu falei, sensei, não preciso de tudo isso. Ele, não, mano, libera, fica à vontade, toma aqui, pra turma masculina, pra turma feminina, pra turma mista. Quem quiser, se eles quiserem adolescente, fica à vontade. Falei, mas 3 meses. Falei, meu Deus. Uma outra loja que eu já conheci e tudo mais, falou, não, toma aqui uma bola de futebol, a gente passa sem problema de graça. Você pode oferecê-la pra eles, só posta a gente, né? Aí eu fui, coloquei eles também no Instagram e tudo mais. Então, foi muito legal, tava realmente dando muito certo. Só que o processo, ele não pedia um PC gamer. O que eu tinha era um PC gamer. E eu fazia meus trabalhos no PC gamer? Fazia. E, inclusive, era muito bom. Muito bom, porque eu gostava muito. Só que eu tô num processo onde eu termino um atendimento, eu tô no final da faculdade, né? E eu tô na faculdade de psicologia, então nosso estágio são atendimentos. Eu termino um atendimento, logo depois eu preciso fazer um relatório desse atendimento. E por vezes eu preferia ficar na clínica para fazer esse relatório. E na época que eu tava sem PC, eu ainda não tava tendo essa necessidade tão abrupta assim de tipo, cara, terminei o atendimento, já preciso fazer um relatório. Não, tava sendo mais tranquilo. Tô atendendo ali, posso chegar em casa, fazer meu relatório. Daí chegou um período que não tava dando, porque eu tava começando a ter que entregar, ter mais paciente. Então chegou um período onde eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa. Vai ser um notebook. Eu peguei o Acer
porque ele saiu numa promoção de 2.700. Falei pros meus pais, falei, olha, tá filé assim agora essa promoção, ia ficar bom pra pegar, podemos pegar? Eles, não, a gente dá o nosso jeito de pagar e tudo mais. Meus avós ajudaram com um valor também, né? Aí eu fui abatendo nesse valor e hoje tô aqui com esse Aspire 5. E agora eu tô montando de novo um PC. Por quê? Primeiro porque a questão do YouTube tá engrenando mais legal, eu tô gostando disso. Segundo que eu tô sentindo mais a necessidade de voltar pro PC. Eu fiz um vídeo falando sobre Play 5, Switch 2, Xbox Series SX, e a galera que tá acompanhando aqui anda vendo que eu gosto muito de PC, muito de notebook, mas para games eu acabo indo mais pro lado do console, porque eu gosto mais da experiência. Então é diferente eu pegar aqui e jogar no controle, mas isso aqui é um baita controle. Então jogar aqui é uma experiência totalmente diferente do que jogar aqui. E não é uma experiência ruim jogar aqui e nem jogar aqui. Todas são experiências boas. Só que eu gosto mesmo de ter variedade de experiência. Se eu posso experienciar jogos de Wii U, eu quero experienciar no Wii U. Se eu posso experienciar jogos de Switch, eu quero ter a experiência do Switch. Então acaba que eu fiquei nessa de tipo, poxa, vou ficar mais no console e daí pego um notebook que aguenta o tranco também. E queria voltar um pouco para essa área do digital, para realmente voltar a fazer os vídeos e tudo mais. Então por isso que eu decidi por um notebook ao invés de um PC gamer. O processo exigia um notebook. A fase que eu tava e que eu tô agora exige um notebook. Essa sexta passada, por exemplo, cara, saí da faculdade, era 11 horas praticamente. Mas levei meu notebook e fui corrigindo todas as coisas lá na faculdade junto com a professora. E corrigindo, coisas que eu ia ter que ir anotando para corrigir em casa depois. Então ajuda muito, ajuda muito. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, tá? Todos vocês que estão me assistindo. Não tenham peso na consciência de optar pelo que não vale a pena, às vezes. Porque imagina a minha situação. R$2.700. Gente, eu comprei um Xeon por R$7. R$2.700 eu comprava quantos Xeon? Eu montava um PC inteiro de Xeon, talvez eu montava até 2 se eu conseguisse pesquisar bem, tivesse paciência ali. Agora, qual é a situação que eu tava? Não era uma situação de eu preciso de um Xeon, eu preciso de um PC que rode as coisas. Era a situação de eu preciso de portabilidade e eu preciso de algo que realmente vá me atender. E um Xeon ou um PC gamer não estava me atendendo. Por isso eu preciso dizer para vocês que tem vezes, e várias vezes, que você precisa optar não por tudo que a internet pede. Claro que é bom e você precisa fazer pesquisa, mas tente optar mais por aquilo que você precisa. Você, não sei, streamer, você pode optar pelo Intel, que joga os jogos lá em cima e tudo mais, ou você pode optar pelo AMD, que é melhor em multitarefa, ou pelo Xeon, que também é bom em multitarefa. E aí você, eu quero uma placa bem parruda, vai pro Intel. Eu quero uma placa mais tranquila, fazer uns jogos aquele Gente, não tem erro nenhum em você decidir. Eu teve parte do dinheiro que eu consegui na rescisão da empresa, eu usei para comprar o Wii Remote. Wii Remote. Comprei inclusive meu amigo que mora no Paraguai, ele foi e comprou para mim, então, tipo, cara, vocês acham que um Wii U vale a pena em 2026? É óbvio que não, mano, não vale, não vale. E sendo bem honesto, isso aqui me dá mais dor de cabeça do que qualquer outro console que eu fosse optar. E detalhe, tá? Paguei caro nesse Wii U, paguei 1.600. Um dia eu vou trazer a história dele aqui também no canal. Dava pra eu comprar um Series S e talvez que emulasse até o Wii U. Mas o que eu disse da experiência? Queria ter experiência, sempre quis ter o console, taca ali no Wii U. Tô aqui com 2 anos de Wii U e tudo mais e, nossa, jogo nele como se fosse no meu Switch. Aposentei meu Switch por um tempo, inclusive. E aí a gente vai vivendo as situações da vida, vivendo os momentos da vida. E, inclusive, eu tô vivendo um momento onde muitos talvez entendam também, que é o seguinte. Um cara que eu ando assistindo bastante. Vitor Romão. Esse cara, ele é brabo. Ele é insano. Por que eu ando assistindo muito ele? Porque o Vitor, ele é aquele exemplo de sucesso honesto que você tem vontade de ter. Porque eu fazer
eu posso, e eu não acho ruim, tá? Fazer um curso de alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho uma ideia que talvez eu desencaixe do papel, desencaixote ela, né, em um momento, que é fazer um curso de oratória. Porque eu dou palestra, eu faço os vídeos, eu prego, eu me exponho assim, não tenho medo, não tenho problema, e sei de técnicas que me ajudam para isso. Faço integração de empresa, tudo mais. Porém, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nisso e que quer ter mais tranquilidade nisso. E eu sei que a gente pode colocar isso para que as pessoas vão atrás e corram atrás disso. Então é uma coisa que um dia pode sair do papel. Mas o caso do Vitor é uma pessoa que também viu isso. Ele viu que, opa, eu vou abrir um canal porque eu quero falar com as pessoas e falar sobre a minha realidade e como eu ganho X valor fazendo uma coisa que eu sei fazer. O que muita gente sabe fazer também e só precisa desse desbloqueio, sabe? De, não, eu vou ir fazer porque o cara me mostrou aqui como é que se faz. Então, isso é muito interessante. O Vitor é uma grande fonte de inspiração para muita gente, assim, né? Por causa que ele tá tirando muita gente da pobreza, digamos, né? Trazendo as pessoas pro mundo que elas querem viver, né? Então, eu fui para esse tópico do Vitor porque eu penso o seguinte: ele mostrou para muita gente que às vezes eu tenho as minhas necessidades, mas quais que eu vou seguir, quais que eu não vou, o que eu vou abdicar, o que eu não vou. E aí, nesse caso, para as pessoas que não estão, por exemplo, no mesmo contexto que eu, de formando em uma faculdade, às vezes queiram focar em edição de vídeo, às vezes queiram focar em criar um canal no YouTube. Eu tô acompanhando agora o Nunca 4, acho que seria assim que falaria o nome dele. Tô achando demais os vídeos dele, acho muito legal. É um canal simples, cara, um cara falando de Mine, assim, de boa. Eu tô falando, cara, que legal, né? As pessoas estão vivendo os processos delas. E eu tô vivendo o meu processo também. Eu diria que, eu digo isso, né? Que eu acho que a única coisa que faria eu deixar a psicologia, digamos assim, é se o YouTube ele desse certo de uma maneira muito além da conta. Isso faria com que eu deixasse a psicologia, mas não deixasse de tipo, vou abandonar, nunca mais vou voltar, mas que ela virasse o plano B. Porque o plano A, no meu sonho desde criança, sempre foi o YouTube. Só que nesse processo eu me apaixonei pela psicologia e ela virou meu plano A. Então hoje eu estou no processo de formar no plano A da psicologia e aí eu tenho ela como uma fonte de renda principal, porque eu gosto, porque eu tenho habilidade e eu tenho capacidade de fazer isso. Mas o YouTube virou o plano B. Agora eu estou colocando esses dois na média sempre, né? E vendo as coisas darem certo, tanto focando em um quanto focando em outro. E o processo ele me exige que para o plano A eu escolha determinada coisa. Então eu escolhi o notebook para o plano A. E é o momento que eu estou passando. Então se você tá pensando, cara, todo mundo está indicando, compra Xeon, compra um Ryzen, compra um Intel, não compra notebook, a crise da memória RAM, olha, eu sei, cara, tá difícil pra caramba mesmo comprar peça, essas coisas, e principalmente notebook, mas se você sente que eu preciso de um notebook e não um PC, vai atrás do notebook. Se você sente que eu vou jogar muito mais um Play 5 do que um PC gamer, vai atrás do seu Play 5. Vive a sua escolha, cara. Faz a sua escolha. Nós aqui da internet, todos nós fazendo e produzindo conteúdo, estamos aqui para auxiliar nas escolhas. Mas ninguém vai decidir nada por ti. Então, se você precisa de algo, decida. Eu decidi hoje por esse Acer Aspire 5. Estou decidindo por um PC Xeon se tudo der certo, mas em outro momento eu posso decidir por outra coisa. E está tudo bem. Não tem mal nenhum nisso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Meu café até esfriou, porque esse vídeo demorou um pouquinho mais do que eu pensava. E até o próximo vídeo. Te espero aqui, viu? Falou!